Olá pessoal, você que está assistindo esse vídeo aí pela primeira vez, né? Meu nome é Ângelo. Nesse vídeo eu vou iniciar aí uma playlist onde vou começar a abordar aí alguns assuntos relacionados a circuitos lineares de primeira ordem. Futuramente, né, eu pretendo fazer alguns vídeos sobre circuitos lineares de segunda ordem também. Então, no primeiro momento, né, antes de começar efetivamente a falar sobre isso, né, e fazer algumas resoluções e apresentar alguns conceitos teóricos, né, sobre circuitos de primeira ordem, eu vou aí fazer uma análise introdutória sobre alguns elementos que compõem aí o circuito. Até porque, para se fazer uma análise do circuito de primeira ordem, você precisa entender como alguns componentes, né, do circuito eles se comportam. Numa outra playlist, né, que eu tenho, né, onde eu falo sobre análise de circuito, eu cheguei a mencionar sobre alguns elementos, né, que é muito utilizado em circuitos, né, os elementos básicos, porém eu não falei sobre esses dois elementos, né, que são elementos que armazenam energia, que é o indutor e o capacitor, onde eu vou estar fazendo aí uma breve introdução, né, onde eu falo um pouco sobre o comportamento de cada um deles. Eu irei começar inicialmente falando aí sobre indutores e posteriormente eu vou estar abordando aí sobre capacitores, e aí eu vou começar a falar um pouco, né, sobre a teoria do comportamento dos circuitos, né, de primeira ordem, né, circuitos RL e circuito RC, ou seja, circuitos com resistores e indutores, né, circuito séries e paralelo, e de igual modo também um circuito com resistor e capacitor em série e em paralelo, e mostrar aí alguns modelos, né, matemáticos que representam o comportamento de cada circuito. E, né, na oportunidade vou estar fazendo aí alguns exercícios, né, resolvendo alguns exercícios para mostrar a aplicação da teoria. Então, começando aqui com os indutores, né, o indutor ele é um dos componentes do circuito, né, ele tem a propriedade de armazenar energia na forma de campo magnético. Esse campo magnético, né, é produzido aí pela corrente que circula por esse indutor. O indutor ele é um componente, né, formado por um condutor, sendo que esse condutor ele é disposto, né, em forma de espiras, né? E aqui, né, nesse quadrado aqui tem alguns exemplos, né? Nesse caso aqui tem uma simbologia, né, que é muito comum de ser vista nos circuitos, né? Então nos circuitos, né, a representação de um indutor normalmente é feita dessa maneira, né? Mais para frente, né, no futuro aí a gente for analisar, no caso de uma representação mais real, né, o indutor ele é representado por uma resistência em série com ele, mas isso não vou entrar aí nesse detalhe. A resistência, na verdade, ela representa aí a resistência do cobre, né? E a parte que é no formato aqui de espiras, né, como se fosse uma molinha, né, representa aí as características magnéticas do elemento. Mas normalmente o que vai se encontrar nessa abordagem que eu vou fazer aqui são circuitos em que a representação do indutor geralmente é dessa forma. Aqui tem alguns exemplos, né, de indutores, né? Tem aqui o indutor com núcleo a ar, né, que é uma bobina, né, onde o núcleo dela é vazio, né? Aqui tem um outro indutor, né, sendo que ela está são espiras, né, feitas em torno de um material de ferro. Aqui outra é ferrite, né? Aqui é um tipo de indutor, né, chamado toroidal. E aqui também um indutor, né, que possui um núcleo aí com chapas laminadas, né? Na verdade, o indutor, né, ele é muito de utilização muito comum, né, tanto na eletrônica, né, nos circuitos de áudio, de transmissão, né, de filtros. No caso mais industrial, né, temos aí os transformadores, né,
motores elétricos também, né, as bobinas, né, o enrolamento do motor elétrico, aquilo é um indutor, né? Só que normalmente não se fala que é um indutor, né? Diz que é um enrolamento, né, uma bobina, né? No caso do transformador, a mesma coisa. Diz que os enrolamentos, né, do transformador, na verdade ali são bobinas, são indutores, né? Mas então, basicamente é isso, né? A parte de representação do indutor. Antes de começar efetivamente a falar algumas coisas sobre algumas características mais aprofundadas sobre o indutor em si, é interessante a gente relembrar aí alguns conceitos, né, conceitos básicos sobre o magnetismo. Eu não vou entrar em detalhes muito aprofundados, mas vou dar uma abordagem até para entender aí, né, vocês poderem entender como se comporta aí a tensão e a corrente num indutor, né, no caso numa bobina, né. Então, lá dos conceitos básicos, a gente sabe que uma corrente, né, circulando um indutor, ou uma corrente circulando aí um condutor retilíneo, né, em torno desse condutor surge aí o campo magnético, né. Esse campo magnético é representado por um vetor que determina aí a intensidade desse campo, né, num determinado ponto, né, uma determinada região em torno do condutor, e é representado pela letra H. Alguns livros de física, né, e às vezes até alguns livros na área de elétrica, esse vetor intensidade de campo magnético é representado pela letra B. Mas assim, isso a gente não tem que se prender muito ao tipo de letra que representa uma determinada grandeza, né, física, mas entender o conceito em torno dela. Então, nesse caso aqui, eu vou adotar como representação da intensidade do campo magnético, né, do vetor, né, intensidade de campo magnético, a letra H, porque é o que é mais utilizado aí nos livros, né, mais específico, né, mais técnico, né, principalmente na área de eletromagnetismo. Você vai ver muito a utilização do H representando o vetor intensidade de campo magnético. E o B é uma letra que é utilizada para representar o vetor densidade de campo magnético. Isso aí já é um outro assunto. Então, né, pela regra da mão direita, né, que é utilizada aqui, né, como está representado, observa que o polegar ele está indicando aqui o sentido da corrente, e os dedos, né, eles indicam o sentido aí do campo magnético, né? Veja que as linhas de campo magnético elas são concêntricas, né? Elas têm o mesmo centro. Então, esse vetor intensidade de campo magnético ele tem como unidade, né, de medida, né, o ampere por metro. Aqui, como é um fio retilíneo, né, ele vai ter ampere por metro, mas quando nós formos falar aí de bobinas, né, de indutores que tem espiras, vai ter acrescido aqui um Ezinho que representa aí o ampere espira, né? Mas isso são detalhes. Então aqui para que a gente possa visualizar melhor, então aqui nós temos uma representação aqui de um indutor, né, uma bobina, né, uma solenoide, né, também pode se chamar assim. Veja que ao aplicar aqui uma corrente elétrica, né, ocorre aqui a criação de campos magnéticos em torno de cada espira, né, de cada condutor dessa espira, e esses campos magnéticos eles vão se somando, né, e vão mantendo aqui um sentido. No caso aqui, né, vamos imaginar aqui que você tem uma corrente aqui fluindo nesse sentido, né? Então nesse momento aqui em que essa corrente está fluindo nesse sentido, usando a regra da mão direita, vai se verificar, né, que as linhas de campo magnético ela vai estar nesse sentido aqui, né? Se você fizer aí a aplicação da regra, né? Então considere
você vai poder ver, né? Mas vamos imaginar que você vai colocar aqui, imagina aí onde está entrando a corrente, né? Por baixo assim da espira. Então o polegar, né? O polegar aqui, ele vai estar indicando o polo norte, né? E obviamente o outro lado vai ser o polo sul, né? Então temos aqui a corrente, né? E esse sentido aí dos polos, né? Depende aí da forma como foi enrolada as espiras, né? De acordo com o sentido das voltas, né? E aí se determina aí as polaridades, né? Norte e sul. De algumas análises feitas, né, e aplicações de algumas leis matemáticas no indutor, na solenoide, se extrai algumas definições, algumas relações aí matemáticas, onde a intensidade do campo magnético ela é, né, de forma modular, né, ela é dada ela é diretamente proporcional ao produto do número de espiras, né, vezes a corrente aplicada aí à bobina, dividido pelo comprimento, né? Então, ou seja, se eu tenho aqui, o meu comprimento é constante, né, não muda, então quanto maior número de voltas eu tiver, maior será a intensidade desse meu campo, né? E de igual modo, né, se eu manter constante aqui meu número de espiras, né, se eu aumentar o comprimento, eu vou tender a diminuir aí a intensidade do meu campo magnético. Aqui o B que eu tinha comentado, né, existe uma relação aí entre a densidade de campo magnético e a intensidade do campo magnético. Observe que esses campos magnéticos eles são formados por linhas, né? Então, se essas linhas cortarem uma superfície, né, uma área qualquer, né, imagina inserir aqui um corte e verificar aí as linhas que atravessam essa superfície, né? Então você terá ali uma forma de medir ali essas linhas, né, através da densidade, né? Ou seja, a quantidade de linhas que atravessam uma certa região ali, né, uma certa área ali. Essa constante aqui, né, que é chamada constante de permeabilidade magnética do meio, né, ela depende do meio por onde está ali transitando, né, ou circulando o fluxo magnético. Quando esse meio é o ar, né, é o vácuo, né, então essa constante μ aqui, ela é acrescida de um índice zero aqui, né, existe um valor já definido para ela. Então a permeabilidade magnética é dada em Tesla vezes metro por ampere. A intensidade de campo magnético, né, eu já havia falado, né, que é o ampere espiras por metro, e a densidade, né, de campo magnético, né, ou de fluxo magnético, né, é dado em Tesla, e o comprimento aqui, né, é dado em metros, né. Então, só explorando um pouco mais o que eu falei, né, de seccionar ali a bobina, né, e analisar ali as linhas que atravessam a superfície, né, se introduz aí a ideia de fluxo magnético, né. Então é definido o seguinte, que quando se tem a integral, né, observe o seguinte, que você tem diversas linhas de campo cortando aí essa superfície. Então existe aí por definição, um vetor que representa uma área, uma pequena área, né, uma área infinitesimal aqui do todo, e esse vetor é um vetor que ele é perpendicular ao plano aqui dessa área, né. Ele se diz que ele é normal, né, um vetor normal à superfície. E aqui nós temos os fluxos, né, as linhas de campo magnético, e tem um vetor aqui representando a densidade de fluxo, ou seja, a quantidade de linhas que cortam uma parte dessa área, ou toda a área, né. E por definição, né, o fluxo magnético ele é definido como sendo a integral de superfície do produto escalar entre a densidade de campo magnético pela
o incremento de área. Então esse produto escalar aqui, né, a integral dessa superfície, resulta aí no fluxo magnético. Percebam que essa expressão é muito parecida com a expressão utilizada lá para calcular fluxo de campo elétrico. A diferença é que lá no caso do estudo sobre campo elétrico, né, a integral de superfície é uma integral fechada, né, que é a integral gaussiana. No caso aqui de campo magnético, a integral ela não é fechada porque ainda não se encontrou um material que tem apenas o polo norte ou que tem apenas o polo sul, né? Todo material magnético, mesmo que você, né, um ímã, por exemplo, se você fracionar o ímã, mesmo ele sendo fracionado em N pedaços, todos esses pequenos pedaços vão ter sempre norte e sul associado a ele. Então a integral de superfície fechada, né, se fosse aplicar assim igual é aplicado na campo magnético, sempre vai resultar em zero, né? Isso é até uma das leis lá de Maxwell, né? Onde a integral de superfície, né, a lei de Gauss, né, aplicada ao campo magnético, né, ela é igual a zero. Mas isso aí é detalhes. Então, fazendo uma consideração aqui de que as linhas a densidade, né, de campo magnético aqui seja constante, né? Então isso pode sair da integral e aí resulta, né, de forma escalar que o fluxo é igual à densidade de campo magnético vezes a área, né, que é a superfície como um todo. A superfície é dada em metros quadrados e o fluxo magnético é dado em Weber. Explorando aí um pouco mais aí algumas expressões, né, relacionadas ao que já vimos, né? Então temos algumas manipulações aí de fórmulas, né, já vista. Então lá o fluxo, né, é igual a densidade de campo magnético vezes a área, onde a densidade de campo magnético também está relacionada à intensidade, né, o vetor intensidade de campo magnético vezes uma constante. Essa intensidade de campo magnético também é definido, né, como já foi visto, como sendo o número de espiras, né, vezes a corrente dividido pelo comprimento da espira, o que resulta que o fluxo magnético ele está diretamente relacionado com a corrente, ou seja, a corrente elétrica produz fluxo magnético, considerando que todos os outros elementos são constantes, né? São elementos, né? São parâmetros que estão associados às características construtivas do componente, né? Do indutor. Então, vamos supor, uma vez que o indutor ele é construído, você não vai ficar variando esses termos aqui. A única coisa que vai variar é a corrente. Então o fluxo, pode-se dizer que o fluxo ele é diretamente proporcional à variação da corrente. Então se eu tenho uma corrente variando, né, ou para mais ou para menos, eu vou ter aí o fluxo também variando para mais ou para menos. Fazendo aí mais uma, né, abordagem aí, agora já que nós vimos aí sobre o fluxo, né? O Faraday, né, ele, através de seus experimentos, ele observou que quando um condutor, né, ele é submetido a uma variação do fluxo magnético, surge nos terminais desse condutor uma diferença de potencial, né, que é chamada aí de tensão induzida. E essa ocorrência, né, esse fenômeno, né, essa tensão induzida, ela é definida matematicamente como sendo igual ao número de espiras, né, se tratando aqui de um indutor, né, de um solenoide. Então diz que a tensão induzida aqui nos terminais desse solenoide, né, desse indutor, ele é proporcional ao número de espiras vezes a taxa de variação desse fluxo. Ou seja, se eu tenho um fluxo variando no tempo, eu vou ter nos terminais do indutor uma tensão induzida.
Então a tensão aqui induzida é dada em volts, né? Aqui o N é o número de espiras, né? E essa parte aqui, né, essa parcela, né, é a taxa de variação do fluxo magnético, que é dada em Weber por segundo. O indutor, né, partindo aí dessa ideia de Faraday, é observado que o indutor ele tem uma característica, né, própria dele de induzir tensão nele mesmo, né? Então, uma das características do indutor é de que ele é capaz de autoindução, né, que é denominada aí autoindução, ou seja, ele induz tensão em si próprio. E a essa propriedade é dado o nome aí de autoindução. Fazendo algumas manipulações aqui das expressões, né, podemos observar o seguinte, né, que o fluxo, né, como já foi visto, né, ele é definido aqui por esses parâmetros, né, fazendo a relação aqui, né, da definição da lei de Faraday, né, se for multiplicado aqui tanto o numerador quanto o denominador por um termo DI, né, vamos ter aqui uma derivada, né, digamos assim, né, uma regra da cadeia aqui, né, onde o fluxo ele varia com a corrente e a corrente varia com o tempo. O que isso quer dizer, né? Que o fluxo aqui ele depende da corrente, mas o fluxo também varia com o tempo, porque uma vez que a corrente varia no tempo e o fluxo varia com a corrente, então eles estão relacionados. E com essa manipulação matemática, o que podemos extrair daqui? Se pegarmos essa expressão e derivarmos aqui a expressão do fluxo em relação à corrente, chegamos a essa expressão onde todos os elementos são característicos, né, da forma construtiva do indutor. E inserindo ele aqui na expressão, né, substituindo esse termo aqui, né, dφ dI, por essa expressão aqui, por esses termos aqui, chegamos a esse novo modelo aqui que representa a tensão induzida, né, nos terminais do indutor. E aí, né, percebemos agora que a tensão induzida está relacionada com a taxa de variação da corrente em relação ao tempo, né? Antes, né, pela lei de Faraday, a tensão induzida estava diretamente relacionada com o fluxo, né, em relação ao tempo. Agora demos uma nova cara aqui, né, para a expressão que define a tensão induzida nos terminais do indutor, que é proporcional aí à taxa de variação da corrente no tempo. Com isso, né, se percebe que a tensão ela tem uma constante de proporcionalidade que está associada às características construtivas do indutor, né, do elemento. E a esses parâmetros, né, essa constante é dado o nome de indutância, né, que é representada aqui por a letra L e tem como unidade de medida o Henry, né, que é representado aí pela letra H. Então, com isso, né, nós introduzimos aí, né, o conceito de indutância, né? Então, a indutância ela ela está relacionada às características físicas, né, do indutor. E aí, a expressão para a tensão nos terminais do indutor ela é dada da seguinte maneira, onde se tem aqui o L, né, que é a indutância, vezes a taxa de variação da corrente. Ou seja, uma vez havendo a taxa de variação de corrente, se tem uma produção aí, né, de uma tensão nos terminais do indutor. De forma a contextualizar, né, a questão da indutância, né, a indutância é uma medida que determina a capacidade que o indutor possui de armazenar energia na forma de campo magnético, né? E como já foi dito lá, né, ela tem como unidade o Henry. E aí,
fazendo, né, só organizando aí um pouco as ideias, temos que a tensão, né, nos terminais do indutor é igual a L vezes a taxa de variação da corrente no tempo. E fazendo aqui um remanejamento aqui dessa expressão, né, aqui a tensão na forma derivada, né, e a corrente está associada à integral da tensão. Pelo inverso, né, da indutância vezes a integral, né, da tensão de um instante t0 a um instante t, mais um i de t0. Esse i de t0 ele representa a tensão, ele representa a condição inicial do indutor, né? Nós mais para frente vamos fazer alguns exemplos e a gente vai poder observar a importância de saber isso. Então, assim, de forma geral, né, a corrente ela é uma integral, né, da tensão que está aplicada ali aos terminais do indutor, mais um termo, né, que representa a condição inicial do indutor, né, com relação à sua energia armazenada, né. Agora que vimos aí algumas definições, né, de tensão e corrente, podemos aí também falar sobre a energia elétrica no caso nos indutores, né? A energia armazenada no indutor. Então, pela definição lá de energia, né? A energia é a integral da potência vezes o tempo, né? E aí fazendo uma explosão aqui dos termos, né, para se calcular a potência, né? A potência também é a tensão vezes a corrente. Logo, como nós estamos tratando aqui de indutor, então a tensão nos terminais do indutor ela é igual a indutância vezes a taxa de variação da corrente no tempo, vezes a corrente. E aí esse termo, né, esse dt com esse dt aqui, eles são simplificados, resultando aí numa integral da indutância vezes a corrente, onde a integral é feita em relação à corrente, ou seja, a corrente é o termo variável. Como L é constante, né, pode sair da integral, e aí resulta na integral de I dI, que vai ser igual a 1 meio de L vezes I ao quadrado. Então, por fim, temos aqui a definição da energia armazenada nos terminais do indutor. Nos terminais do indutor não, desculpa. Temos aqui a energia armazenada, né, na forma de campo magnético no indutor, que é dada por 1 meio vezes a indutância vezes a corrente ao quadrado, e a energia dada em joule. Então eu vou agora falar sobre, né, algum outro aspecto, que é a associação de indutores, né? No caso aqui a associação em série. De forma muito similar à análise feita com relação à associação de resistores, né, em série, eu vou fazer a mesma abordagem. Então vamos imaginar aqui esses três indutores aqui em série, né, L1, L2 e Ln, que pode ser muitos. Tem aqui uma corrente, né, circulando aqui por eles. Obviamente eu vou ter aqui uma tensão, né, ligados aí a todos eles, né, o circuito como um todo, né, uma tensão total e uma corrente total. Aplicando a lei de Kirchhoff, né, para as tensões, né, na malha, observa que se eu tenho uma corrente circulando aqui por cada indutor, obviamente eu vou ter uma queda de tensão em cada um deles, né? Fazendo aí a equação da malha, né, aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões, então eu tenho que a tensão total vai ser igual ao somatório das tensões em cada elemento. Como a definição lá já vimos que a tensão no indutor é igual a indutância desse indutor vezes a taxa de variação da corrente que circula por ele, então temos essa expressão. Como esse termo aqui é comum a todos eles, então coloco aqui em evidência e chego a essa conclusão aqui. E por fim fica definido que a indutância equivalente de uma associação de indutores ligados em série, ela é igual à soma
das indutâncias individuais de cada elemento. Essa expressão aqui não está sendo levada em consideração a indutância mútua. A indutância mútua seria levar em consideração a interação que existe, quando se tem aí bobinas, indutores muito próximos um do outro, onde um induz tensão no seu vizinho, Então ali existe ali uma interação, entre eles, onde surge ali o conceito de indutância mútua. Mas nesse caso aqui nós estamos desprezando isso. Indutores em série pode ser calculado dessa maneira, é a soma das indutâncias individuais de cada um. No caso da indutância em paralelo, podemos aí também fazer da mesma forma, analisar da mesma maneira. Eu tenho aqui uma corrente chegando aqui, obviamente vai surgir uma tensão, que será comum a todos os elementos por eles estarem paralelos. Pela definição aí de corrente, em relação à tensão, que é a integral da tensão, fazemos a mesma análise, aplicando aqui agora a lei dos nós, onde se soma as correntes, em cada ramo, e fazendo a substituição, com a definição matemática, simplificando os termos, chegamos aqui à mesma conclusão de que a indutância equivalente ela é igual ao inverso da soma dos inversos das indutâncias individuais de cada indutor associado em paralelo. Veja que a expressão matemática para definir a indutância equivalente tanto no circuito série quanto paralelo tem o mesmo modelo que é adotado aí na associação de resistores, tanto em série quanto paralelo. E por fim, algumas orientações relacionadas a indutor, os pontos importantes, ou seja, quando o indutor está sendo submetido a uma corrente elétrica constante, uma corrente contínua, não vai haver tensão em seus terminais quando esse elemento tiver atingido aí o seu regime permanente, o seu estado estacionário, como se chama. Então, nesse caso, quando se trabalha com corrente contínua, o indutor, passado o período aí transitório, ele pode ser considerado como uma chave fechada, ele pode ser representado, ou enxergado como sendo uma chave fechada, um curto-circuito, porque ele não causa nenhuma interferência ao circuito, uma vez que a tensão no circuito, a tensão nos terminais do indutor depende da variação da corrente. Se não há variação na corrente, por ser uma corrente constante, uma corrente contínua, então não haverá tensão nos terminais desse indutor. Então ele pode ser comparado aí como uma chave fechada. No caso do indutor, no momento inicialmente, ao ser energizado, no seu estado inicial, vamos supor, ele está lá, o circuito está desligado, e aí se insere aí uma tensão no circuito, aplica-se uma tensão no circuito. Então, numa condição inicial, esse indutor ele vai se comportar como sendo uma chave aberta, ele vai oferecer uma oposição a essa variação, porque ele está numa condição de repouso e entra em operação. Então, nesse momento, ele vai ter um comportamento contrário ao de regime permanente aqui nesse caso, após ficar aí um tempo submetido a uma tensão constante. Então, nesse momento, ele vai se comportar como uma chave aberta. Esses dois fenômenos se dá pelo fato, no caso, esse aqui mas em particular, ele se dá pelo seguinte: uma característica que o indutor tem é de se opor a variações abruptas de corrente. O que isso quer dizer? Se o indutor está na condição de energia armazenada a zero e ele passa de zero para um valor x, ou seja, ele não está energizado e de repente ele é energizado. Então, nesse momento, ele está saindo de zero para um valor. Então, isso é uma mudança abrupta. Então, nessa condição, o indutor ele não responde nessa mesma rapidez que houve essa mudança.
Então ele oferece aí uma resistência a essa variação abrupta, né, de corrente. Então mantendo aí o seu estado inicial até passado o período aí, né, ou até atingir o período em que ele entra num regime permanente, né, ou seja, no seu regime estacionário. Isso vale para as duas situações. Suponhamos que ele esteja inicialmente sem energia e aí ele seja submetido a um valor de corrente. Então ele vai manter aquele seu estado inicial, né, de energia igual a zero até passado um tempo. E de igual modo, né, uma vez ele atingiu aí o seu estado de regime permanente, né, foi submetido a um valor de corrente, ele armazenou uma quantidade de energia na forma de campo magnético, e de repente aquele fluxo de corrente que alimentava aquela energia, né, mantinha aquele nível de energia, foi cortado, foi zerado. Então no momento em que é zerado, ele não vai de forma abrupta também zerar essa energia que foi armazenada no seu campo magnético, na forma de campo magnético. Ele vai levar um tempo, né? Ele vai manter aquela quantidade de energia, e de forma gradativa ele vai descarregando, né? Ele vai pegando aquela energia e vai transformando ela em uma outra forma de energia, né? Mas isso nós vamos ver com mais detalhe para frente. Para tentar ilustrar isso, eu vou mostrar para vocês uma simulação, só para a gente fazer uma análise, né, sem envolver uma análise assim mais matemática. Isso aí eu vou deixar mais para frente, mas eu vou mostrar só para vocês visualizarem, né, através da simulação, o comportamento do sinal da corrente da tensão nos terminais do indutor nessas condições, né, em que ele se comporta com uma chave fechada e como ele se comporta com uma chave aberta, e para vocês visualizarem também essa condição de que não há essa variação, ele não muda, né, o seu estado de corrente, né, ou seja, ele não responde, né, a variação abrupta de corrente. Então eu vou mostrar isso para vocês através da simulação. Então aqui, ó, eu tenho aqui um circuito, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui um circuito, né, composto aqui por uma fonte de tensão, né, uma chavezinha aqui só para simular aqui o início em que eu vou estar energizando o circuito, o início que eu vou estar desligando ele. Eu coloquei esse resistor aqui só para poder limitar o nível de corrente, né? E aqui eu tenho um indutor, né? E eu vou estar pegando aqui os níveis de tensão e corrente, né, referente aqui ao indutor. Então, aqui é o gráfico, né, onde vamos verificar os sinais, né? Se vocês observarem aqui, né, em vermelho vai ser a tensão nos terminais do indutor, e em verde será aí a corrente nos terminais desse indutor. Então, fazendo a simulação aí, ó, veja que aqui, ó, a corrente e a tensão estão em zero. Num dado momento, eu irei aqui energizar o circuito, né? E nós vamos verificar aqui como é que vai se comportar, né, esse circuito. Ó, veja que no instante em que que o circuito foi energizado, a corrente se manteve zero, mas a tensão lá nos terminais do indutor foi máxima, ou seja, o mesmo nível de tensão da fonte. Então, o que a gente pode entender disso? Que se lá nos terminais do indutor foi medido lá a tensão igual a da fonte, isso indica que ele se comportou nesse momento como uma chave aberta, né? E veja que ao passar do tempo, veja que não houve uma mudança abrupta da corrente. A corrente está aumentando gradativamente, e à medida que a corrente vai aumentando, a tensão nos terminais do indutor vai diminuindo. O que isso quer dizer? Que esse indutor, né, vou fazer uma pausa aqui só para a gente analisar. Veja que quando
quando a corrente do indutor ela vai aumentando, né, gradativamente, a tensão ela vai também diminuindo nos terminais do indutor, até chegar um momento em que a corrente ela chega ao seu valor máximo, né, porque é aquilo que eu havia dito, né, quando vence, né, quando o indutor ele chega no seu, o circuito chega no seu regime permanente, né, o seu regime estacionário, o indutor ele se comporta como um curto-circuito. Então a fonte de tensão está enxergando apenas o resistor. Então se você tem uma fonte de 12 volts ligada aos terminais de um resistor de 2 ohms, você tem como corrente 6 amperes. Então aqui, ó, a corrente 6 amperes. Então isso é uma prova de que o indutor está se comportando como uma chave fechada, ele não está causando interferência alguma. Eu vou... Ó, aqui, ó, energizei o circuito, né, chegou ao nível máximo de tensão lá nos terminais do indutor, a corrente, né, ela está aumentando, né, gradativamente, e aí quando atingir aí o valor mais ou menos, né, de regime, eu vou desligar o circuito, e aí nós vamos ver o que vai acontecer. De acordo com o que nós falamos, né, a respeito de que o indutor ele oferece uma resistência, né, uma oposição à variação abrupta da corrente, então isso quer dizer que a corrente ela não vai zerar quando eu desligar o circuito. Veja que ela chegou no seu valor máximo, né, ela está chegando no seu valor máximo, né, pode se considerar assim. A tensão nos terminais do indutor é zero. Aí agora, ó, perceba que a corrente ela não zera. Ó, a corrente ela não zera. Nesse momento que eu desliguei aqui, veja que a tensão muda de sentido, né? Há uma inversão aqui na polaridade da tensão nos terminais do indutor. Porém, a corrente ela não muda de sentido. Ela se mantém o quê? Ela chegou no valor máximo, ela vai descarregar aqui a energia armazenada sobre o resistor que está ligado a ela no circuito. Então, e a tensão ela vai diminuindo novamente, ó, até chegar aí a um valor que é considerado como o circuito totalmente descarregado. Então fica aí essa abordagem aí, né, a respeito do comportamento do indutor, né. Nos próximos vídeos, né, eu vou estar falando aí a respeito, né, da expressão matemática, né, que modela esse comportamento, né, da tensão e da corrente, né, num circuito RL, né, que é um circuito composto aí por um resistor e um indutor. E nós vamos fazer alguns exemplos, né, alguns exercícios para mostrando aí como é que a gente pode obter aí as respostas, né, de um circuito de primeira ordem, no primeiro momento sobre RL e depois sobre RC. Então, se você gostou aí do vídeo, né, deixe seus comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né, compartilhe aí com os amigos. Se foi útil, né, essas informações, você pode deixar aí nos comentários. Se ficou faltando alguma coisa, se algum detalhe foi passado despercebido, deixa aí nos comentários, a gente vai tentar, né, rever isso aí e ajudar vocês. Então, um forte abraço aí e até uma próxima.